Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo da disciplina Fundamentos da Programação. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Thiago Cajaíba, eu sou formado pela Universidade Católica de Salvador, tenho pós-graduação pela FGV e tenho mestrado no Senai, Cimatec, né? E vou estar junto com vocês nessa que é uma das primeiras disciplinas não obrigatórias, tá? A disciplina de Fundamentos da Programação. Essa disciplina vai ser composta de 3 blocos, cada um realizado em uma única semana, porque é uma disciplina rápida, apenas 30 horas, mas que com certeza vai exigir de vocês bastante esforço. Ela não é uma disciplina trivial, né? Mas ela é fundamental porque ela vai construir a base necessária para a próxima disciplina de vocês. Também vou ser responsável por ministrá-la, que é a disciplina de Programação 1, também com a linguagem C, que vai ser apresentada aqui para vocês. No final desse bloco 1, que é essa apresentação de vocês, haverá um fórum, tá? Onde vocês devem discursar sobre a importância da linguagem C para os dias de hoje. Tá? Eu peço, por favor, que vocês evitem ficar copiando textos da internet. Isso é uma preocupação que todos nós professores temos, né? Até porque uma busca simples no Google é capaz de retornar várias informações sobre essa linguagem, né? Então, busquem ler as informações, interpretar com suas palavras e escrever no fórum. Eu tenho certeza que isso vai ser muito mais útil para todos nós. Esse primeiro slide está dividido em 4 partes. Primeiro nós vamos falar brevemente sobre o histórico da linguagem C, e assim vamos começar a ter um vislumbre de sua importância. Posteriormente, vamos falar de suas características, para que possamos entender o que é que torna essa linguagem tão especial. Em sequência, falaremos rapidamente sobre um nível de classificação das linguagens de programação e verificar qual desses níveis a linguagem C se encaixa. E finalizaremos falando brevemente sobre os ambientes de desenvolvimento integrado, ou IDEs, para que a gente possa saber o que eles são, quais são as suas características básicas e o porquê de serem tão importantes. Tudo isso vai culminar na apresentação do DevC++, que é o IDE que nós vamos utilizar nessa disciplina. Então vamos conhecer um pouco do histórico da linguagem C. A linguagem C teve como influência 2 outras linguagens, a BCPL e a B. A linguagem BCPL foi desenvolvida por Martin Richards e influenciou diretamente uma outra linguagem de programação que foi inventada por Ken Thompson, chamada B. Logo em seguida, o criador da linguagem C, Dennis Richards, teve a ideia de chamar de C porque veio depois a linguagem B. Ele implementou essa linguagem, uma máquina da fabricante DEC, chamada PDP-11, que é muito conhecida na história da informática. Ela foi muito importante, na época era um sucesso, não chegava a ser um computador pessoal, ela era relativamente grande, mas ela era muito importante. Ela utilizava um sistema operacional, na época, que era considerado um dos mais avançados, que era o sistema operacional Unix, que deu origem ao Linux, aos FreeBSDs, OpenBSDs e assim sucessivamente. Uma característica muito importante dos computadores nessa época é que eles possuíam sistemas operacionais exclusivos para a arquitetura que eles implementavam. Tá? Naquela época era muito comum ter sistemas operacionais que eram feitos em Assembler, que era uma linguagem de montagem, né, muito próximo da linguagem que a máquina entende. Isso é muito complicado porque exigia que quem fizesse o sistema operacional em questão soubesse a fundo como cada processador de cada máquina funcionava. Então, se amanhã nós tivéssemos uma nova máquina sendo criada,
Deveríamos criar um sistema operacional exclusivo para ela. Então, quando a linguagem C chegou, ela criou um padrão de codificação muito mais próximo da compreensão humana. Então, você não precisava mais saber como é que cada processador executava uma determinada função. Bastaria você conhecer as funções da linguagem C, que a linguagem C faria o restante para você. Isso, para a época, foi completamente revolucionário. A linguagem C, dada a sua simplicidade e flexibilidade, principalmente se você for comparar com as linguagens existentes na época que ela surgiu, tornou-se ao longo do tempo uma das linguagens de programações mais utilizadas, e hoje nós temos o desenvolvimento de diversos softwares, inclusive sistemas operacionais modernos, completamente desenvolvidos utilizando essa linguagem como base. O principal deles é o sistema operacional Windows. Entretanto, nem tudo são flores. A linguagem C tem alguns limites, principalmente naquela época, e percebeu-se que os programas, quando chegavam entre 25.000 e 100.000 linhas de código, começavam a dar problema para fazer o gerenciamento do código-fonte. Então, para resolver esse problema, em 1980, lá nos laboratórios Bell, que é um laboratório onde a história da informática perpassa a história do laboratório, uma pessoa chamada Jarn Strostrup, ele acrescentou várias extensões à linguagem C, o que ele resolveu chamar inicialmente de C com classes. Nos primórdios ali da década de 80, a orientação orientada a objeto começou a se tornar muito forte. Esse paradigma começou a chamar a atenção. Então, em 83, aquela linguagem que era chamada de C com classes sofreu muitas modificações e começou a ser chamada de C++, ou em inglês C++. Também uma outra linguagem de programação muito importante para os dias atuais. Então agora vamos conversar um pouco sobre algumas características da linguagem C. Acredito que a principal, a que chama mais atenção, principalmente na época, é a portabilidade entre máquinas e sistemas operacionais do código escrito nessa linguagem. Tá? Então, se você tiver um código escrito na linguagem C, ele vai conseguir ser executado em diferentes máquinas, independente do hardware e do sistema operacional que estiver sendo executado naquela máquina. Basta apenas que você tenha um compilador específico para aquele hardware e para aquele software, para o sistema operacional. Tá? E outra característica também importante, que diferenciava das linguagens da época, é que o C é uma linguagem estruturada, certo? Ou seja, ela desencoraja a utilização de alguns desvios incondicionais chamados gotos, que quem já pegou algum código-fonte para olhar com goto sabe o quão difícil é interpretar o que aquele código quer fazer. Tá? Esses códigos com goto eram muito conhecidos como códigos macarrão ou códigos macarronada. Tá? Então, no C, o goto ele é substituído por diversos tipos de laços e desvios. Tá? Alguns deles são while, do while, for, o if then else e o switch case. Tá? A gente já teve contato com esses termos antes na matéria de algoritmos, onde o while era chamado de faça, o do while era faça enquanto e o for era o para. O if then else é se não, e o switch case também tinha um correspondente específico lá que eu acredito ser escolha, e caso seja algum tipo, faça. Tá? Então, esses controles a mais permitem o programador entender muito melhor o código, e o torna mais eficaz na hora de estar escrevendo. Outras pessoas teriam maior facilidade de interpretar o que você quis dizer com seu código-fonte. A linguagem C também tem uma outra característica, que é chamada de subroutine ou então funções. E com isso é possível criar variáveis locais. Tá? Então, o que você fizer com a variável local não interfere numa outra variável que tem um escopo mais genérico para aplicação.
Isso em si não vai ser explicado em detalhes nessa disciplina, e sim na próxima de programação, tá certo? Mas é uma característica importante que a gente deve ressaltar aqui, tá bom? Então, só para dar um exemplo, é possível você ter duas variáveis distintas com o mesmo nome, tá? E dependendo de onde você estiver acessando, ela vai ter um resultado diferente, tá? Eu não quero complicar a cabeça de vocês, mas é algo importante e eu tenho certeza que na próxima disciplina isso vai ficar bem mais claro, tá? Outra coisa também importante é que o código C ele é relativamente enxuto e bastante rápido, principalmente se você comparar com outras linguagens análogas. Tanto que todas as vezes que a gente quer comparar a linguagem de programação para saber quem é mais rápido e quem é mais lento, a gente utiliza a linguagem C como parâmetro. Se a linguagem de programação em questão, que está sendo comparada, for mais rápida que C, ela é tida como uma linguagem de programação superior por alguns. Tá? Mas isso é apenas uma forma de ter um padrão de observação. Outra característica também importante da linguagem C, e isso com certeza vai dar muita dor de cabeça para alguns, principalmente no começo, é que C é uma linguagem case sensitive, certo? Ou seja, as letras maiúsculas e minúsculas são tratadas como caracteres distintos. Então, se você criar uma variável na linguagem C chamada count, com todo em minúsculo, count com C maiúsculo, count completamente maiúsculo, são três variáveis completamente diferentes. Tá? E isso serve para qualquer coisa em C. Se algo é todo minúsculo, faça todo minúsculo. Tá? Ele vai diferenciar. Então, às vezes, você está no código, não percebe, faz uma diferenciação com a letra maiúscula e o seu código não está funcionando e você não sabe por quê. Uma das coisas que a gente tem que procurar é exatamente essa diferença de maiúsculo e minúsculo. Por isso, seja muito cuidadoso na hora de você escolher as letras que definem a sua variável. Então, agora a gente vai falar sobre tipos de linguagem, basicamente sobre uma forma de se classificar as linguagens de programação, que no caso é quanto ao seu nível. Tá? Uma linguagem de programação é dita de alto nível se ela estiver mais próxima da linguagem humana. Tá? Então, essas linguagens são independentes da arquitetura da máquina e são mais fáceis de programar. Linguagens, por exemplo, como Java, PHP, SQL, são mais fáceis de compreender a sintaxe. Logo, elas são chamadas de linguagens de alto nível. As linguagens de baixo nível elas são completamente dependentes da arquitetura da máquina. E isso faz com que seja mais difícil, porque para cada processador você tem que entender como ele funciona para conseguir programar. Tá? Então, quanto mais próximo da linguagem de máquina, menor é o nível da linguagem. Você pode pensar, mas então é sempre bom fazer em linguagem de alto nível, programar em linguagem de alto nível. Na verdade, não é bem assim. Tá? Quanto mais baixo o nível da linguagem, maior a tendência dessa linguagem ser executar mais rapidamente. Então, existem rotinas, principalmente do sistema operacional, que precisam ser feitas em linguagem de baixo nível, para que elas rodem mais rapidamente. Tá? Então, há de haver um equilíbrio entre as linguagens de programação. Os dois tipos são muito importantes. Uma não é melhor que a outra, depende da situação em que você quer aplicar a linguagem de programação. Tá? Mas como é que C, então, se enquadra nesse tipo de classificação? C é considerada uma linguagem de médio nível. Por quê? Toda a parte da sintaxe que nós vamos aprender nessa disciplina são de alto nível, tá certo? Contudo, C permite que o programador tenha acesso a rotinas e a formas de se trabalhar com o computador que são próprias de linguagens de baixo nível, como por exemplo a manipulação de bits, bytes e endereços de memória. E é possível também ter acesso diretamente ao assembly da máquina. Então, por ela possuir essas duas características, ou seja, uma sintaxe de alto nível, mas uma capacidade de se trabalhar com o assembly da máquina, ela é considerada uma linguagem de médio nível por alguns pesquisadores. Tá? Basicamente, só existe a linguagem C nessa classificação.